todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Feliz sábado, meu irmão, minha irmã. Linda mensagem, lindo texto da Bíblia de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 37. E é bem conhecido, né? O que é importante nós entendermos nessa mensagem? Quando eu tive fome, deste-me de comer, etc. E quando fizestes a um desses pequeninos, a mim me fizeste. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus estava resumindo o Evangelho. Aquilo por quem tanto eu luto, brigo há anos para levar para você entender. O que é o Evangelho? As pessoas se perdem. As pessoas, nós vamos falar hoje sobre o medo, a opressão. Pessoas que não se sentem livres e pessoas que não querem se sentir livres no Evangelho. São pessoas que precisam serem manipuladas para subsistirem, senão a sua fé acaba. Pessoas que, se não estiver dentro de um templo, dentro de um comando religioso, ela se perde na fé. Outras buscam a liberdade e não encontram, e só encontram comandos religiosos. Então o evangelho, ele vive mais ou menos esse uniteralismo. Duas partes que não se encontram e os poucos que andam pelo caminho estreito, que é esse evangelho que Jesus falou, sobrevivem e são felizes. E cai dentro daquela palavra que Jesus diz: não perturbeis os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. É muito simples. Muitas pessoas são ensinadas a tirarem coisas da Bíblia.
Não são? Não é assim? Olha, irmão, vamos estudar, vamos aprender, vamos tirar da Bíblia para você compreender. Já cometem um erro no início. Porque não é você que tem que tirar as coisas da Bíblia, mas a Bíblia que tem que tirar as coisas de você. Para que você possa viver o Evangelho eterno. O Evangelho eterno só é vivido quando as coisas suas deixam de existir para que existam as coisas dele. Mas essa simplicidade, ela não quer fazer parte da vida de muitos, ou da maioria. A doutrina, o Evangelho, ele não é aprendizado, como muitos querem fazer. Porque querem conquistar almas, pessoas para a sua igreja, sua religião, e levam aprendizado às pessoas. Não, o Evangelho é vida. O Evangelho desmonta o medo. Desmonta o medo de viver, desmonta o medo de seres humanos, desmonta o medo de religião. Todo o Evangelho, quando ele é aceito, ele é integralizado na nossa subjetividade, no nosso âmago, na nossa alma, na nossa vida, o medo some, a liberdade entra, e aí você cavalga sobre as relvas, sobre os montes, sobre os vales, mas não querem. Não querem nadar na cachoeira, não querem ser livres, precisam ser oprimidos, precisam ser levados no jugo da religião, do homem, da igreja, da placa, do templo, dos líderes, porque senão ela não respira. Somos contra o templo, os pastores? Não. Mas eu entro ali livre, inteiro, o evangelho vivo na minha vida, ou seja, aquilo virou vida e com essa vida eu entro dentro do templo, vou adorar em espírito e em verdade, em liberdade, não perturbeis os vossos corações. Mas as pessoas vivem com os corações perturbados. Culpa e fixação religiosa, o tempo todo. Se elas não se sentirem culpadas, elas não conseguem servir a Deus. Se não forem lhes incultados ensinamentos, regras e normas, elas não entendem o Evangelho. Elas necessitam dessa fixação. E por onde ela sai de uma igreja, vai para outra, é quase que um McDonald's, porque são ensinados assim. Destrói o Evangelho. A lei é a lei da vida. A lei só é imposta para aqueles que não vivem. Tive fome e deste-me de comer. O cara vive tão a liberdade e o amor do evangelho que ele nem sabe que ele fez o bem para a humanidade, para as pessoas. Ele não sabe. Aí ele fala: Jesus, o que aconteceu? Porque você fez para mim. Mas o evangelho está crescendo, Sherry. Como assim? Nós batizamos 1000 pessoas. O evangelho não cresce porque você batiza. O evangelho cresce dentro de você. O evangelho cresce quando você constitui por ele, pelo amor dele, o domínio próprio. Quando você começa a adorá-lo. Quando você começa a amar ao próximo. E tudo isso sai de dentro. O evangelho penetra como um sal da terra e ele se desenvolve dentro de você, da sua mente, do seu coração. Mas ninguém quer ouvir. A grande maioria não quer viver. Elas optam em viver o que vivem, na sacralidade da ignorância, da estupidez de um evangelho morno. Não querem nem ouvir. Matem Estevão, matem agora, porque ele está falando muitas verdades. A liberdade do evangelho não é libertinagem do evangelho. A graça de Deus nos sucumbe como pessoas e Jesus entra dentro com essa graça e essa graça me faz fazer as vontades de Deus. Mas dentro da igreja existem os sexofóbicos, os gays fóbicos, os leis fóbicos. Eles têm fobia, eles precisam pregar porque dentro deles essas entranhas estão adoecidas, essas neuroses
tomam conta deles, e se eles não tiverem a lei para chicoteá-los, não tiverem a religião e as regras, que ele possa estar lá dentro o tempo todo para segui-las em cima de uma pressão, eles não suportariam e matariam gays, sairiam praticando sexo em cada esquina, porque essa fobia está dentro deles. E sem a lei, eles não vivem a liberdade do Evangelho, que é o domínio próprio, que é a ação do Espírito Santo em nós. É quando o Espírito nos domina e ele não nos transforma. Ele age em nós, em domínio próprio. É a ação dele na minha vida, no meu cotidiano, deixando ele entrar em mim, é que me faz viver a liberdade do Evangelho. A eu correr pelos campos e vales. Abrirá a minha porta e encontrará pastagem. Mas não te ensinam isso, porque são todos fóbicos. Eles têm suas fobias. Eles não conseguem, eles precisam de um controle e de uma supervisão. Você é assim? Então atentem para essa mensagem. Olhe no espelho, converse com você, converse com Deus. Veja qual é a tua estrutura psicológica, aonde está caminhando a sua neurose religiosa, para poder você tirar esse infantilismo, essa fragilidade mental da sua vida e viver a liberdade do Evangelho. Não andeis ansiosos pela vida, não perturbeis os vossos corações. Entrai e encontrará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como andar em Jesus? Quem anda em Jesus é você que anda com Jesus e em Jesus, mas você quer andar com as 90 pessoas da igreja. Senão, o evangelho para você não existe. Agora, na pandemia, está tendo pavor em muitas mentes e corações, porque não sabem e não aprenderam a caminhar com Jesus e em Jesus. A igreja de Jesus é bem menor do que aquela que você quer viver. Onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Essa é a igreja de Jesus. Não andeis ansiosos. E as pessoas começam a usar as estruturas das suas vidas em templos, em construções. Ela não é estruturada em Cristo. Ela não produz o dom do Espírito. Gálatas 5, por que não produzem? Porque buscam em templos, em pessoas, em mensagens, a sua garantia, o seu evangelho, a sua segurança. Aqueles que estão em Cristo é seguro de tudo, perde o medo de tudo. Porque eles têm o Todo-Poderoso dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua vida. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se existe algo de maravilhoso dentro da palavra de Deus, é a que eu falei. É Ele tirar coisas tuas para colocar coisas dele. A Bíblia, ao ler o que Jesus era, como Jesus agia, as coisas de você vão sendo tiradas. Nietzsche, que foi um grande filósofo, melancólico, triste, cheio de dores, depressão, angústia, disse que leu os evangelhos de Jesus e que ele não poderia seguir a Jesus porque ele não via em Jesus traços de humanidade. Pobre homem, porque Jesus era humano. Jesus sorria com os que sorriam, era feliz com quem andava em felicidade, choravam com os que choravam e permaneciam no meio de pecadores. Tudo isso é o evangelho simples. Tudo isso é a informalidade. E as pessoas vivem na formalidade. Se ela não tiver uma formalidade pagã, ela não se sustenta em Cristo Jesus. Existem dezenas de igrejas que só é barganha.
que se elas não falarem em línguas, elas não foram batizadas pelo Espírito Santo. É nessas mentiras que elas precisam acreditar. Se elas não tirarem todo o dinheiro que elas têm, Deus não as abençoará, porque ela estará mostrando falta de fé. Porque a viúva foi e colocou as 2 moedinhas no gasofilácio. E o que Cristo estava dizendo ali não era financeiro, mas era uma mulher que estava entregando a vida ao Evangelho. Estava totalmente despida de si para servir dentro das suas probabilidades e possibilidades. Não eram rituais. Não eram meras formalidades de dentro de uma igreja. Tem pessoas que só sentem e saem completa em Cristo quando elas participam das 9 da manhã às 11h30, 20 para meio-dia, todas as formalidades. Aí ela diz: eu cumpri o sábado do Senhor. Por engano. Puro engano. Qual é a liberdade do sábado? Eu estou, desde que eu conheço a igreja, 30 anos ouvindo pessoas manipularem outras pessoas, ensinando-as a guardar sábado. Direcionando a santificação do sábado em dar estudos, fazer visitas, ir em hospitais, encher as pessoas que estão querendo descansarem com dor. E todo o rito de obrigatoriedade para dizer: ó Senhor, quão grande eu sou na sua presença, porque eu visitei 3 hoje, dei 2 estudos. Aí ela sente o sábado livre. E se ela dorme depois do almoço e acorda às 5 da tarde, 6 da tarde, ela acha a pior pessoa humana na face da terra. Porque olham a Deus assim. Como você vive e olha o sábado é como você vive e olha a Deus. Barganhas, cobranças eternas de um sábado que já foi santificado por Ele. Por isso que Ele santificou, porque para você é impossível santificar o que Deus santificou. E nós buscamos o tempo todo ser o que Satanás foi. Eu publiquei esses dias no Facebook de que o diabo não é diabo porque ele é diabo. Ele se tornou diabo não porque é diabo, ele se tornou diabo porque ele queria ser Deus. E nós nos tornamos diabos porque queremos ser Deus, ser igual a Deus. Eva caiu não porque comeu a fruta, mas porque ela quis ser Deus, quis ser igual a Deus. E a mesma formalidade de querer ser igual a Deus, em guardar as suas leis, os seus mandamentos, como Jesus guardou, é a mesma coisa de dizer: eu sou Jesus. E meu querido amigo pastor Francisco Gonçalves disse o seguinte, que um cara disse para ele que guardava a lei, e ele disse: cara, então você é o meu salvador. Se você guarda a lei, como Jesus guardou, você é um segundo salvador na terra. Olha que maravilha. Olha a que ponto o evangelho chegou nos corações da maioria das pessoas. A humildade deixou de existir, porque eu quero ser Deus, porque eu guardo o que Deus guardou, porque eu coloco no sábado 1320 formalidades para se guardar o sábado, como Israel fez, o povo judeu. E não é diferente de hoje. Estão sempre querendo ser Deus. Estão sempre querendo manipular pessoas. Ninguém quer liberdade. Se não houver cobrança, não vira evangelho. O evangelho da liberdade, da graça, da plenitude é crime e é pecado. Porque se você se sente tão feliz, tão livre, você vai partir para a libertinagem. Não é assim que teu coração vive? Aí você vai partir para a economia de todos os pecados, porque eu sou livre para pecar. É assim que os ignorantes e idiotas pregam. Não vá atrás dessa graça barata, porque é ela que vai te levar para a zona. Ignorantes,
mentirosos, não carregam uma palha do que pregam, pecam a todo instante, a todo momento, mas mandam você não pecar. É assim que está virando o Evangelho. O Evangelho virou a mesma tristeza de que sempre foi. Por que você acha que perseguiram a Cristo, a Paulo? Porque ambos e os outros apóstolos andavam na contramão da religiosidade, na contramão do que lhe é ensinado dentro do ritmo, dos seus rituais, dos seus comandos, das suas imposições humanas. E aquilo vira uma estratégia empresarial tão poderosa que a mente dos diretores, dos líderes é tão impregnada da falta de evangelho, porque não tem evangelho, porque pelos frutos conhecereis. É só você olhar e ver os frutos. Você não precisa discutir comigo quem é quem, nem eu preciso acusar ninguém. É só você olhar. E se você quiser ir mais profundamente ao tema, olha para você e veja qual o fruto que você está produzindo. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estava aflito para falar e ouviste-me. Eu estava cambaleando e deste-me o ombro e os braços para me abraçar para que eu não caia. Que Deus te abençoe. Que o Evangelho eterno venha fazer e frutificar na sua vida de verdade, não como isso aí que nós estamos vendo. Por favor, acorde enquanto é tempo. Busque a Jesus. Suplique para Ele a presença dEle, o verdadeiro Evangelho. Esses herdarão o reino, porque o meu Pai estará com todas as suas ovelhas, que amaram ao próximo como a si mesmo. Tá bom? Fica com Deus, fica na paz. Meu nome é Sherry Filho e eu quero dizer para vocês que o Evangelho é mudança de metanoia. É mudar para Ele. E não para o templo, para a empresa e para seres humanos. Tchau. Até o próximo vídeo. Obrigado.